Olá, tá tudo ótimo hoje porque você abriu as portas da sua casa para a gente começar juntos aqui mais um Psicologia e Propósito. É uma grande honra compartilhar com você esse momento e a gente mergulhar em tantas informações. Tem tanta coisa que a gente pode ficar atentos com a nossa família, filhos e hoje em específico a gente quer falar muito sobre essa realidade de crianças e pré-adolescentes, não vou nem falar de adolescentes. Vou me focar ali no máximo em pré-adolescentes, crianças de até 12 anos, mais ou menos, 13, em que vivem conectados. Eles estão sempre nas redes sociais, seja no Instagram, YouTube, Facebook, mais ou menos, mas Instagram e YouTube estão ali, ó, frequentes. Não só nas postagens, mas Reels, Stories, Shorts, como no Facebook, no YouTube, enfim. Se você não tomar cuidado, eles ficam da hora que acordam até a hora de dormir, seja em redes sociais, seja em jogos. Agora, e quando essa criança ou pré-adolescente tem uma dificuldade para aprender? E eu não digo só dificuldade como aquela, não, ele tem um pouco de dificuldade em matemática. Não, eu estou falando em portador de transtorno de aprendizagem. A gente tem descalculia, a gente tem a dislexia, a, tem outra também que é a discografia, que é a dificuldade para escrever. Ouve, mas não consegue escrever. Gente, a gente parece que essas coisas, é bobeira, é só prestar atenção. Mas não é bem assim. Por isso, hoje eu estou aqui com ela, que é psicopedagoga e psicanalista, já concluindo a formação. Cláudia Bispo está aqui com a gente hoje. Bem-vinda. Um prazer te receber aqui. Obrigada. Eu me sinto lisonjeada, né, dessa oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema que ele vem, às vezes ele vem de forma distinta, né, separadamente. Um momento você fala sobre aprendizagem, em outro momento você fala sobre a alta conectividade. Sim. Então esse assunto é extremamente necessário. Você percebe que até para diagnosticar e perceber um transtorno de aprendizagem, conta sempre com o professor. Porque os pais, se não tiverem conhecimento, e mesmo tendo conhecimento, não tem a vivência da criança na sala de aula. E aí dificulta para que a gente, de forma leiga, consiga perceber. O professor é a primeira pessoa que, olha, tem uma certa dislexia, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses transtornos. Mas só dando a continuidade aqui da apresentação da Cláudia, você também é diretora de uma creche municipal aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, ali, você tem crianças típicas, atípicas, crianças com transtornos ou sem transtornos, e só lembrando que o transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento também, que precisa ser modulado, que conta com a plasticidade cerebral, né? E tudo tem um processo de tratamento. Né? Não é porque, não, tem dislexia, vai ser assim, dislexo para sempre. Vai ter sempre esse transtorno, mas existem várias ferramentas para lidar com isso, não, Cláudia? Como é que vocês, vamos começar assim, como é que vocês diagnosticam que a criança tem um transtorno de aprendizagem? Falando na nossa realidade ali da creche, né, que é o local da primeira infância, é todo um processo, né? Até a abordagem com a família. Então, a gente primeiro trabalha com muita conversa, com a roda de conversa, porque tem toda uma questão também cultural. De né? aceitar que a criança tem um transtorno. De aceitação, é muito complicado. Sim. Porque primeiro vem a questão do espelhamento, né? Fala assim porque puxou o pai, porque puxou o avô. E até você ter um certo cuidado para também não estar, de uma certa forma, invadindo, né, que você começa a perceber, aí vem a psicanálise, né, que anda junto, aí você começa a perceber que sim, né, de repente o pai, o irmão mais velho, o tio pode também, haver esse espelhamento, sim, mas podem compartilhar do mesmo transtorno. Isso aí. Então, às vezes, o transtorno, ele vai realmente acompanhar, né, esse indivíduo na fase da vida. Certo. Então, mas a gente não fala de dificuldade de aprendizagem, né? Dificuldade de aprendizagem já é um outro ponto, né? Porque em algum momento da vida, um processo de
mudança geográfica, né? Às vezes a criança muda de um lugar para o outro no período letivo e em determinado momento ela tem dificuldade, né? Sim, De entender a porque forma de comunicação daquele local. Já o transtorno não, né? O transtorno independente de lugar, de tempo, de não. clima, Isso aí. tudo. Agora, a questão é que a aprendizagem, ela é conectada com vários elementos, né? Como Uhum. você falou. Divórcio dos pais. A aprendizagem da Influência. criança pode ser Questão dificultada, momentânea. pode ter a estrutura abalada, porque ela emocionalmente não está equilibrada. Isso aí. E aí, eu não sou a favor de famílias se separando, nem tudo, nada disso. Mas aconteceu, gente, por favor, leve o seu filho ou sua filha num profissional para poder dialogar com ele, porque ele pode não falar com você do que se trata, do que ele sente, porque já tive casos de pacientes que os pais se separaram e ele sofreu muito, mas não falava. Comigo falou, mas a preocupação dele, o meu pai, eu tenho medo do meu pai tirar a vida da minha mãe. Uhum. E isso ali rompia completamente a aprendizagem. Talvez ele conseguia lidar bem com isso, mas as outras coisas, as outras circunstâncias da vida poderiam ficar abaladas. A gente traz isso aqui porque a relação a criança não é um ser que acorda, toma o leitinho, vai para a escola, aprende tudo, volta para casa, brinca, vai dormir e acabou. A criança não é um robô. Ela tem emoções, ela tem vontades, e aí a gente percebe uma certa... a gente coloca à deriva essas vontades das crianças, Isso. né? Por exemplo, quando você encontra alguém que você já conhece, você cumprimenta, você É. abraça. Mas se é alguém que você não conhece muito bem, o que você faz? No máximo, você aperta a mão. Isso. Por educação. Agora, olha só o que a gente faz com a criança. O tio chegou, ou a tia chegou. Vai lá dar um beijo no tio ou na tia. É. Não quer saber se a criança ela está disposta a fazer isso. Como indivíduo. A gente acaba fazendo com que elas sejam apenas, e na nossa cabeça, né, é só uma que obedece regras, vai e faz. Mas não é isso. Isso. E perceber isso que você falou, da família não estar bem estruturada. Isso. Nem sempre o pai e a mãe estão presentes, às vezes é a mãe e o avô, É. a mãe e a avó. E aí O cuidador, né? tem um cuidador, tem uma falta de alguma coisa ali. Na psicanálise vocês viajam com isso, né? Você na psicanálise, você compartilhou comigo que é de Jung, né? Isso. E aí é uma outra linha. A psicanálise ela é dividida em alguns pontos, né? Tem de Freud, tem de Lacan, né? A sua é de Jung. Foi o que eu falei antes da gente começar, que era a única abordagem que eu não trabalharia, que eu acho que só pra gente muito inteligente que trabalha com isso. Obrigada. Porque, olha, eu acho muito complexo. Quando você percebe que a família começa a dar desculpas para não aceitar aquele transtorno, porque ele é muito tímido, porque ele não gosta de falar, ele não fala muito. E aí você percebe, é uma dislexia. Como é que as pessoas conseguem perceber a dislexia? Qual é o sintoma primordial? O sintoma primordial, ele acontece geralmente ali na primeira infância mesmo, né? Que a gente começa a observar, já deveria ter pronunciado uma quantidade maior de palavras, né? Por exemplo, a criança está sempre muito muito desatenta. É normal, é natural, mas até que ponto, tá? É até interessante mesmo, dando um retornozinho na sua fala, se me permite colocar um exemplo do que aconteceu. Sim, claro. Não aqui especificamente nesse caso, que você falou, e me veio à memória um caso muito interessante que a gente teve na creche. A gente tinha um aluno que ele chegava e dava assim um tempinho e ele reclamava de dor, muita dor na barriga. A gente chamava o pai. Sempre era o pai que ia lá buscar a criança, nunca era a mãe. Sim. Isso chama a atenção de vocês? Qualquer movimento. Quando é mais o pai que participa? Sim, e a forma como que fala. Porque às vezes a mulher também está ali sendo silenciada. Tem essa questão também. Ok. Então a criança sempre sentia dor naquele mesmo horário.
E quando o pai, ele coloca o responsável, né, o cuidador, ele coloca uma criança na creche, geralmente é porque ele precisa daquele tempo para exercer uma outra função, né? Ninguém coloca a Até para o criança na... orçamento da casa, para Ninguém, contribuir. ninguém coloca a criança na creche para ficar em casa na internet. Geralmente não. Esse não é a grande função, né? Isso. É para dar um auxílio para as famílias. É isso aí. Então, aconteceu uma vez, a gente ligou e chamou. Aconteceu a segunda vez, a gente ligou e chamou o responsável. Na terceira vez, a gente já fez uma outra abordagem, a gente não chamou o responsável. Aí, quando foi buscar, dessa vez foi a mãe buscar. Aí a mãe não quis falar. Aí a gente já entrou num processo mesmo de preocupação. Aí fizemos aquela roda de conversa ali com os responsáveis do setor envolvido, que inclui o educacional, o pedagógico. Isso só os profissionais, sem a mãe. Só os profissionais, sem a mãe. Ok. E começamos a trabalhar com desenho. Então, no final, aqui para não estender muito o que aconteceu, no final a criança sentia realmente dores físicas, ele fazia vômito, mas era um sistema de proteção, porque ele assistia os pais brigando e o pai falava, eu vou matar você, falava para a mãe. Então, ele entendia que se ele estivesse em casa, ele ia proteger a mãe. Nossa. Então, às vezes, vai muito além. Ele psicossomatizou aquela preocupação, né? Existe a psicomatia estereotipou no em físico. que você expõe, né? Tem pessoas que ficam quando passam por um estresse muito grande, elas passam a ser hipertensas, diabéticos, ansiedade, insônia, muita dor de cabeça, enxaqueca, e quando vai ver, a gente não pode também rotular, não, isso é ansiedade, não precisa de fazer nada, não. Primeiro a gente investiga toda a questão biológica. E depois a gente vai para a questão de saúde mental. A gente não pode esquecer um do outro. Às vezes a pessoa está com depressão e é só falta de vitamina D. Isso aí. Né? Tem que questão ser avaliado. Taxa, a gente tem que parar de querer sempre um rótulo para... chegou, é isso, vai embora. Não é assim. Cada ser humano é um. A gente precisa respeitar essa individualidade e a vivência dele. Agora você vê, quantos anos ele tinha? Ali a gente atende até 5 anos. Então, as crianças começam a apresentar algumas questões de 2 anos em diante. Você já começa a perceber. Esse menino tinha quantos anos em média, mais ou menos? 4 anos. 4. Imagina com 4 anos, a criança preocupada em proteger, de proteger a mãe, como se ela conseguisse. Como que você vai falar de dificuldade de aprendizagem no alto de uma situação dessa? Ele não consegue familiar. Nem estar presente, porque ele está pensando lá. Gente, olha, é impressionante. É um olhar, os casais, aí fica aí vou abrir um parênteses aqui, os casais que têm filhos, vai conversar, vai discutir, vai brigar. Eu não sou a favor de briga, mas tem que resolver alguma coisa. Vão vocês dois pro quartinho de vocês, tranca a porta e conversa lá dentro. Seus filhos não precisam ouvir. Ah, mas eles têm que crescer, têm que ver que a vida não é fácil. Deixa, eles vão ver na hora deles. Mas não entre vocês dois. Ah, mas a gente aqui não tem quarto separado. Então vai pra rua. Vai conversar na esquina. Ah, mas os vizinhos vão ouvir. Melhor que os vizinhos ouçam do que seus filhos ouvirem. Verdade. Pelo amor de Deus. Qualquer palavra dita por vocês não fica só marcado, fica impregnado. Isso. E a psicanálise adora pegar essas coisas impregnadas lá da infância e trazer à tona para trazer luz, que né? É ali que está, né, na verdade. Exatamente. Agora, nesse interim, né, de transtornos de aprendizagem, a gente percebe que quem tem e quem sofre, né, com a dislexia, que é um transtorno de aprendizagem, que a criança lê, mas ela não consegue falar nada daquilo, ela só leu. Fato que, às vezes, isso se repete até na fase adulta e as pessoas não sabem se tem dislexia ou não, se são dislexas ou não. Elas, eu estava falando essa semana passada, com uma mãe e ela falando de uma outra criança que tinha dislexia e uma pessoa adulta chegou e falou assim, eu também leio e não entendo não, tem que ler várias vezes a mesma coisa para entender. Esse é um sintoma de dislexia? É um sintoma de dislexia e que termina acarretando vários outros sintomas, que é quando vem a ansiedade, a depressão, a questão do social, porque você começa a se sentir diferenciado, né? É o momento em que o estudante, né, no caso, ele precisa de um acompanhamento, de um ambiente favorável.
Sim. né? Porque a questão da atenção. Então, se você coloca essa criança, né, ele vai aprender como outro aluno, no mesmo tempo, mas de formas diferentes. Se ele tiver um momento adequado, por exemplo, uma criança, ela tem um problema de uma questão ali focado na atenção. Vai ser sempre assim. Que é Se a questão do TDAH, né? E- Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também, também. Porque ela pode ter um problema de atenção e não ter um Não transtorno. isso aí. Porque Ok. né, já é um transtorno distinto. Sim. A criança com, por exemplo, ela tem dificuldade na atenção. Então, ela vai ter sempre essa dificuldade. Porém, em outras habilidades, ela vai Flui normal. normalmente. Gosto de esporte. Não vai ter problema de assistir um Nenhum. jogo e vai conseguir falar todas as jogadas. Lateralidade. Não gosto de matemática, vou ter problema, porque minha atenção não fica ali. Isso aí. De repente, não é a questão do gostar, né? Porque aí você já traz para um estigma, né? Sim. Ah, eu não gosto. É ruim. É ruim, Acabou. é ruim porque a condição de aprendizagem não é adequada para aquela questão. O ambiente não é favorável, a questão pedagógica, né? O psicopedagogo, porque, infelizmente, felizmente a escola é o ambiente onde se descobre. Sim. Mas, de contrapartida, é uma faca que corta dos dois lados. É né? que às vezes descobre e não consegue resolver. Não tem como resolver, né? Até você conseguir todo o trâmite documental e talvez aquele estudante já passou daquela fase e já entrou onde a gente estava falando lá atrás, que é a questão da insônia, Sim. do social, né? Que a criança se sente excluído. Ah, não vou, ele não consegue aprender nada, ele é o bobão. Quantas pessoas fogem O bobão, você está sendo até muito legal, generosa, né? Porque, olha, tem adolescentes que brigam porque são chamados, você é um autista. Isso. E aí, mas ele é um autista? Sim. Mas o problema é que fala de uma maneira muito pejorativa, né? Não pelo respeito ao outro. Quando não chama de maluco, quando não chama de doido, quando chama de burro. Gente, essas palavras são muito fortes Negativas. e pesadas, né? A gente sabe que dentro de casa a gente tem um controle, mas fora de casa não tem. Por isso que essas crianças precisam ser preparadas para o mundo real. É ouvir isso. E uma das coisas que eu trabalhei há pouco tempo com um dos adolescentes é que alguém chamou ele de maluco. E aí eu falei assim, você é maluco? Ele, não. Então o que essa pessoa falou é verdade ou mentira? É mentira. Então por que você está se importando? Se é uma mentira. Se eu falar pra você, você é um menino, vai te incomodar? Não, por quê? Porque eu sou um menino. Eu falei assim, beleza. Se alguém chamar você de menina, tá falando a verdade? Não. Então, ignora. Num processo de desenvolver essa habilidade de, olha, o que é importante eu vou assimilar pra mim, o que não for eu vou realmente desconsiderar, porque senão você... vem a situação, aí vem o pensamento, eu não sou maluco, eu tenho que me defender, senão vão me chamar de quê? E aí? Mas aí vamos lá na psicanálise, né? Tá tudo lá. É onde você falou. Pais, mães, quando forem, né, discutir, conversar e sobre qualquer assunto que for, não trazer isso à vista da criança. Porque quando você sai, né? Você sabe que você é um menino. Se te chamam de menino na rua, aquilo te incomoda tanto, o que será que está acontecendo, né? Dentro dessas discussões em casa? Por que incomoda? Por que ser menina, né? Talvez incomoda tanto? Porque provavelmente a visão, né? A mãe ou o pai ou a conversa... Às vezes até brigar, tá igual uma menininha aí. Igual uma menininha. Ou a mãe, por ser uma menininha... né? É uma condição de silêncio, é sofrida. A gente não consegue... Até mesmo pela própria menina, né? A gente não consegue perceber tudo isso à primeira vista. Isso é uma investigação. E as crianças que sofrem com transtorno de aprendizagem, a gente está aqui falando da dislexia, descalculia, desortografia e também o TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, faz com que a criança comece a desenvolver outras psicopatologias, como você falou. Talvez a depressão não consiga se emplacar tanto numa criança que
Até entende. Os outros estão lendo, estão estudando, ninguém está zoando ele, Isso ninguém está aí. brincando ou zombando dele. O problema é quando chega na pré-adolescência, quantas crianças, quantos pré-adolescentes, eles vão fazer a prova, sabem a matéria toda, mas por conta da ansiedade não conseguem se dar Isso bem. aí, do sono, a questão do sono. Pois é, e aí a gente entra nessa nova vertente. Transtorno de aprendizagem, eles são... já nasce com a criança, já nasce na criança. A criança já é formada daquele jeito. Não é uma doença. Não, É uma maneira neurológica que o cérebro ele funciona desse jeito. O que a gente pode fazer com terapia multidisciplinar, que é o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo e tantos outros, é fazer com que ele consiga se adaptar para lidar bem com a vida. E o interessante é a grande preocupação que a gente presencia com os cuidadores, ali, os responsáveis, é em que momento? Uhum. E a gente não tem essa resposta, porque não existe essa resposta. Os pais sempre esperam de vocês, principalmente que trabalham na educação e estão ali diretamente ligados com eles, que vocês vão ter todos o relatóriozinho de prazo, data e tudo certinho assim para que eles possam seguir como um mapinha do tesouro. Receita. Isso após a aceitação. Porque até aceitar... É um processo em que só perde a criança. Esse processo que o pai, a mãe, o responsável entra para aceitar, a criança perde. Perde muito. Tem casos aí de crianças que só vão ter algum tratamento já na juventude, já 16, 17 anos, porque os pais negaram. Nós já tivemos casos de crianças não verbais, que a gente precisou convencer, né, o responsável, numa roda de conversa muito bem trabalhada, porque a resposta que a gente teve, quando a gente convidou, né, ali, de acordo com os relatórios que são feitos, que a gente não dá um diagnóstico, né? A gente precisava que o responsável levasse até o profissional, mas para que se ele não aceita? Mas assim, a questão de não aceitar, aí vem um outro agravante. Cadê o profissional para dar esse laudo? É isso aí. Se depender do serviço com público de responsabilidade. saúde, se depender do serviço público de saúde, tem gente esperando há mais de 1 ano para conseguir um atendimento com psiquiatra infantil ou neurologista infantil. Gente, fazer uma avaliação neuropsicológica, tem profissional cobrando de 4.500 para cima. E não é todo mundo que consegue pagar um negócio desse. Eu vivo isso na pele, tá? Porque eu até me emociono. É difícil, né? É difícil. Você vê a realidade dessas crianças e às vezes porque lá a gente recebe eles com meses. A gente não recebe, a gente recebe essas crianças saindo do peito da mãe, vem pra gente, né? Então eles choram, no portão, para passar aquele portão, né, para dentro, e chega em alguns momentos que eles choram para não ir embora, porque eles descobrem que lá é um ambiente favorável, que tem alimentação, que tem rotina, a criança precisa acolhidos, né? Sim. E de contrapartida, a gente também convive com os pais que querem, sabe? Agora me veio a lembrança de uma mãe que chegou muito feliz na porta da escola e falou: Cláudia, eu consegui um cartão. E eu passei R$1.600 para fazer a avaliação. A avaliação somente. R$1.600 conseguiu muito barato. Muito barato. A gente sabe que, infelizmente, não é que infelizmente o profissional não mereça ganhar isso, mas a dificuldade para conseguir esse dinheiro que hoje está difícil. E aí ela conseguiu Conseguiu, vibrei com ela. E a gente sai dos portões na escola, rua, a gente vai para o lado humano, porque afinal somos seres humanos, somos mães. E sou avó. É mesmo? Que demais. A avó da Malu, Maria Luísa. Ó, que legal. Beijão, Malu. Minha princesinha do cachinho dourado. Ah, que legal. Esse foi um presente do Papai do Céu. Então, você vive, né? E daqui a pouco você também fica muito preocupada. E agora, como é que a gente vai fazer? E se eu pudesse também, como é que eu vou fazer para a gente conduzir? E terapia, e remédio, e outros exames que virão. E você vê aquele pequenininho que estava tão pequenininho, agora aí ele está grande, mas ainda não fez 1/3 do necessário. E essa mãe foi um processo também lá atrás de aceitação. É mesmo? Porque não aceitava? Não, ele é assim mesmo, tá? Quando é a questão da seletividade alimentar.
Ele é assim mesmo, ele não gosta. E você já sabe que é uma seletividade. Não é só a seletividade, não é só porque ele não gosta de coisas azedas. Não, ele é um processo seletivo e essa criança precisa estar nutrida. Né? E outras questões, não fala porque assiste o desenho, Pocoyo, acho que é o desenho, o nome do desenho, do Pocoyo não fala. Então ele assiste muito esse desenho, por isso que ele não fala. Mas se gosta do Pocoyo, faz o seguinte, tira o Pocoyo e bota outro que fala. Falante? Pois é. Eu imagino assim que trabalhar com essas crianças há alguns anos, eu não sabia falar com essas crianças. Achava muito difícil. Hoje, se eu tiver uma criancinha ali, eu vou ficar ali... Eu sempre falo que eu não tenho maturidade hoje para ficar com uma criança muito pequena. Porque eu vou ficar igualzinho a criança. Eu vou me jogar no chão, eu vou... Por mim, vou fazer de tudo com ela ali para poder brincar e fazer ela se sentir bem. Agora, o transtorno de aprendizagem chega já na creche, porque ali eles têm já o desenvolvimento intelectual, né, educacional, cultural, social, que é fundamental. Porém, os professores precisam estar muito atentos. A gente falou no bloco passado da dificuldade de alguns pais aceitarem o diagnóstico. Tem pais que não aceitam o diagnóstico. Meu filho é dislexo. Por quê? Porque você está achando que ele é o quê? Retardado? Tem nada a ver uma coisa com a outra. O seu filho tem descalculia. O que é isso? Tem dificuldade com matemática, com números. Isso daí é falta de atenção. Só que isso complica lá na frente. A criança com descalculia e os pais negam, ela poderia ser um grande engenheiro lá na frente, mas não vai ser porque não teve o trabalho, o desenvolvimento todo. Os professores conseguem perceber em algumas atividades esses transtornos? Conseguem. É porque a creche, ela traz uma rotina, né? Que a criança tem ali quando chega, aí dá o bom dia, né? Canta a musiquinha do tempo, aí vem a questão do tempo, das horas, os nomes, aí daqui a pouco ele pega o primeiro brinquedinho, né? Aí brinca, aí tem a questão do guardar. Então, tudo que parece apenas uma brincadeira tem todo Tem um porquê. Tem um porquê, né? A questão da lateralidade, por exemplo, da memória, eu não vou botar meu filho lá coordenação. Não, porque só vai brincar. Porque chega lá, só vai ficar brincando com massinha. A gente massinha ouve. Brinca em casa. Pode deixar, tia. Quando ele for para a escola de verdade... Escola de verdade mata, hein? Dói. Nossa. Ele aprende. Então, o ambiente da escola, nem sempre a gente tem ali como proporcionar, né? Depois dessa descoberta, o que realmente aquela criança precisa. Mas a gente tem habilidades em relatórios, roda de conversa, né? Então, a gente percebe esses primeiros sinais, né? Audição, visão, questão de espaço. Tá aí. Agora, essa alta conectividade dessas crianças, que elas já nascem, parece que elas já nascem com o celular na mão e sabem operar muito bem o negócio. Às vezes eu fico com medo de qualquer dia desses eu ter que perguntar ao meu filho como usa alguma coisa, porque eu sempre tive as respostas daquilo que eu precisava. Ou então eu ia atrás, agora pedir para uma criança me explicar, eu falei assim, gente, mas vai ter um dia que vai acontecer e eu preciso estar preparado, preciso estar maduro o suficiente para aguentar isso. Porque de vez em quando eu pego umas gírias novas e falo assim, o que significa isso? Aí minha filha vai e me explica, ou meu filho vem e quando tem fala. A paciência de explicar, né? É verdade. Tem isso também. Quando eu não pego o celular e já faz para você, porque a questão do tempo, né? É tudo muito rápido, tudo muito junto, toma. O quanto esse tudo muito rápido atrapalha uma criança que tem transtorno de aprendizagem? Muito. Muito, porque, por exemplo, os vídeos, né, são 20 segundos. E ali já tem tudo, são cortes rápidos. Sim. Então, você pega uma criança que já vem com um transtorno, que tem já neurologicamente essa questão dessa dificuldadezinha, o que acontece? A tecnologia, né, a alta conectividade já favorece. Então, o nosso cérebro, ele precisa ser motivado, né, ao funcionamento. Então, obviamente, se eu tenho uma necessidade de uma atenção maior, eu tenho que colocar o meu cérebro para funcionar. Exato. Mas como eu vou colocar o meu cérebro para funcionar se
desde já, ele percebe que é muito cômodo. Eu tenho um vídeo de 20 segundos, com cortes rápidos, com todos os assuntos que eu preciso, que no caso é a criança, que ela, ali dentro daquele vídeo, ela está no desenho, do desenho ela vai para o joguinho, do joguinho ela vai para a loja de venda, que olha o cartão da mamãe E não é nem, do papai. E não é, dessa vez, não é nem pelo um toque, é pelo deslize, porque Só ela não o precisa deslize. tocar em botão Não nenhum, tá tudo precisa na tela. pensar. Uhum. Quando muito tem um microfone, né? Daí Então não precisa nem digitar, não ela precisa. fala e E vai. da forma que ela fala, se ela tem ali já uma questão que vem na fala, A IA é já inteligente. entendeu? O pai não entende, A mas IA a IA entende. entende, isso aí. Então, quando a criança chega dentro da escola, É um é choque. um choque. Aí a Eu gente preciso vê, pensar. a gente vai agora fazer um salto na história. Por quê? Até a chegada de internet, a gente vai um pouquinho mais para trás, televisão, um pouquinho mais para trás, rádio, né? Mais para trás só tinha literatura, textos, Bibliotecas. livros. E aí, quando você lê, tem um desenvolvimento intelectual gigantesco. Primeiro, com a escrita. Segundo, a sua imaginação aflora, porque não tem como você ler uma história de ficção e você não imaginar Desenvolver, aquilo. isso. Até né? o cheiro. Você vai criando cenários, as pessoas. E aí, tanto que se eu falar um personagem agora e falar assim, o personagem estava sentado numa cadeira de madeira, você pensou a cadeira de madeira de um jeito, eu pensei de outra. Porque essa é o brilho da criatividade, da imaginação com a leitura. Aí chega o rádio, já tira um pouco, porque você já não lê, você só ouve. Na televisão, acabou com o negócio. Tá tudo pronto. E quando chega a internet, você não precisa mais esperar o roteiro da coisa. Porque você não gostou, você passa. E aí a gente entra numa questão da neurociência, que são a dependência de dopamina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação muito boa de prazer, mas prazer naquilo que a gente deveria conquistar com alguma atividade. Mas o cérebro não consegue ver isso. Simplesmente, Isso incomoda. foi bom, te liberou dopamina. Prático. E aí você percebe por que crianças, elas começam a assistir um vídeo e não terminam de assistir aquele vídeo. Os Porque cortes. já atingiu o nível de dopaminérgico, de dopamina, ela vai para outro, porque ela precisa de mais. Gente, isso é um vício. A dopamina, ela é bênção do céu, que a gente não conseguiria viver sem ela. Sobe, né? Porém, desse jeito desenfreado, aí a gente vem vícios em jogos, vícios em vídeos impróprios, vícios em drogas e por aí vai. Porque a dopamina é o hormônio do prazer. A questão é que a criança, se não tiver uma orientação e uma certa restrição para algumas coisas, já era. Qual é o maior efeito que você percebe dessas crianças que têm uma autoconectividade? Elas vivem, eu não sei se dá para dizer ainda um percentual de 80%, 20%, 80% fica muito no celular, porque às vezes eu tenho um pouco de medo de dizer isso, de ser uma verdade, que todas as crianças estão tendo acesso assim, desenfreado na internet e com tecnologia. O quanto isso complica para uma criança que tem a dislexia, que não consegue compreender um texto, que é um sintoma, é uma descrição bem simples da dislexia. A criança ouve, mas quando você pergunta, ela não consegue trazer da memória, mas ela estava atenta, ela estava olhando para você. E aí ela não consegue trazer aquilo. Então ela foi laudada com a dislexia. O que essa conectividade pode complicar ainda mais com esse problema? Então, Anderson, a gente, quando eu fui convidada, né, eu fiquei fascinada com o tema, porque eu venho de um período, semana retrasada, estive num congresso onde a gente falava da aprendizagem, né? Então, quando vocês trouxeram essa questão da aprendizagem junto com a conectividade, aí fala sobre tudo, né? Sim, verdade. Então, não adianta você... eu percebo que agora já existe uma preocupação muito grande, mas como é que eu vou falar da alta conectividade sem demonizar
que não é essa a nossa ideia aqui, até porque ela é muito boa, né? Sim, sim. Ali você tem recursos pedagógicos e tudo mais. Então, o que acontece? O que a gente percebe, a parte negativa de tudo isso é que realmente a criança fica sem a questão do raciocínio lógico, né? Porque a linha é a linha do tempo, né? Uhum. Você não precisa você compreender um texto, você lê, você dá ordem, e você colocar isso, expressar em palavras ou na escrita, né? Se tornou algo impossível, porque você tem a compreensão no geral, mas você não tem as habilidades necessárias para provar que você sabe. Como você falou, os cortes, os vídeos com cortes muito rápidos, e não estou falando de um corte de uma cena para outra, estou falando que as cenas são encurtadas, mostrar só o que realmente básico, é necessário. A criança, no desenhozinho lá, a criança pegou o trenzinho. Só mostra a criança pegando o trenzinho, acabou. Não tem o processo dela ir até o trenzinho, dela pegar o trem, dela olhar para o brinquedo. Não tem isso. Aí você fala assim, mas isso é bobeira. Talvez seja bobeira para a gente adulto. Mas para uma criança isso é fundamental para ela ver que existe um processo das coisas. Né? Não dá para... A gente talvez entenda de uma forma muito rápida, pela nossa maturidade, pela nossa vivência, experiência, mas a criança precisa ela ter vai achar que tudo é assim. Isso. Por isso que tem certos momentos que elas entram aí eu vou dizer, uma birra da criança, porque ela quer que a vida seja como tá ali. Né? Aí você percebe pais que fazem de tudo para dar o melhor para o filho, mas nunca tá bom, porque na internet ela vê que quem ela segue tem... Inclusive, ela aprende a falar lá. Tudo melhor. Né? Gente, não dá para seguir a rotina de influencers aí que ganham fortunas. Tem vídeos no YouTube que as crianças acompanham e as crianças têm... Eu fico impressionado. Cada dia é um vídeo novo. E cada vídeo muito tem um rápido, brinquedo novo. Muito rápido. Aí vem o consumo. E não é um brinquedinho baratinho, não. É um brinquedo grande que, né, custa. Mas eles lá ganham para fazer propaganda. Beleza, essa é a realidade deles. Mas dentro de casa, são os pais que precisam comprar. Aí começa a inverter os valores, né? Sim. Aí a indústria, ela começa a direcionar aonde é a prioridade daquela família. Pois é. Aí a gente fica sem... Aí realmente a educação e a saúde... Porque em alguns casos, alguns familiares ou avós ou pais, né, às vezes deixa de atender ali uma questão mental, uma questão de saúde, até mesmo a alimentação adequada, porque a criança só vai parar com a birra, ou então você troca, né? Você faz a inversão. Não, se você fizer, se você comer, se você fizer atividade, se você for para a escola, mamãe compra, mamãe faz, mamãe dá. Aí quando vai no shopping... Tem que comprar? Tem que comprar. Aí você fica refém. Colocou aquilo que a criança deveria fazer, ou melhor, deveria fazer de forma adequada, ela tem que fazer isso, ela tem que comer, ela tem que ir para a escola, de uma forma que ela, se você fizer isso, você ganha isso. Tudo, então tudo que eu fizer, eu vou ter algum benefício? Isso. Mas isso não existe na vida não, tá, gente? A vida não funciona assim, não. Não é tudo que você faz, você tem benefício, não. Frustrados, né? Porque quando chega no mercado de trabalho, não é bem assim. Exatamente. Quando você precisa começar a abrir a sua carteira, né? Porque agora é o Pix, né? Sim. Que você precisa lá e que aparece lá saldo insuficiente, você fica frustrado Chega a dar uma dorzinha aqui a no ostentar, coração, não dá, não? porque há necessidade de ostentar. Então, eu não tenho, então eu não posso, então eu sou impotente, então eu estou depressivo, né? Mas por que estou depressivo? Porque eu não estou acompanhando o mercado da mídia. Então, assim, a gente está vendo crianças e adolescentes que acompanham isso. Agora, dentro da sala de aula, você falou uma coisa muito interessante, que a criança na internet ela acaba não vendo toda a narrativa. Embora essa palavra foi muito usada aí em grandes personalidades políticas, mas tudo na vida existe um início, meio e fim. Mas já reparou que na internet não existe essa linha do tempo? Como é que a gente percebe que a criança ela pode ter o transtorno, seja o transtorno de aprendizagem que for, mas você já vê que ela está cortando esse processo, porque ela já está... A mente, ela vai sendo estruturada, né, com aquilo que ela vai assimilando. Aí pai e mãe já não tem muito contato, entrega o celular.
tá ali, ele tá vendo de tudo, sem um olhar de adulto para dar uma limitada. Ele começa a ver que tudo é muito rápido, não existe esforço, porque tudo acontece assim, ó. Criança no vídeo chorou, ganhou. Ele vai achar que a vida é assim. Mas na sala de aula, isso também começa a gritar. Como é que você percebe já essa relação de que o excesso de telas tem influenciado ali na sala de aula? Então, começa primeiro pela comparação, né? Eles começam a se comparar, né? Eu faço igual o influencer, você não consegue fazer. Então, quando acontece que é uma criança ou um adolescente que ele tem um transtorno, e esse transtorno, a gente não está falando de dificuldade, né? Foi o que a gente falou no primeiro bloco. A gente está falando do transtorno, que é algo que precisa ser acompanhado ao longo da vida. Sim. Então, você precisa de um processo, de uma linha de aprendizagem, né? Então, quando o profissional ele não tem a oportunidade de seguir com esse aluno dentro dessa linha em que, nesse momento, não inclui a conectividade, inclui sim as suas habilidades, mas ele está dependente, ele precisa dar aquela resposta, né, que está ali no vídeo, o cérebro dele está condicionado a isso, ele não vai passar esse processo, né, não vai ter essa linha começo, meio e fim, e provavelmente ele vai ser um adulto que vai apresentar essas questões e, por exemplo, a gente estava até num bate-papo na vinda para cá e a gente falava sobre justamente isso. Aí fica, né, realmente, um adulto eu não consigo fazer, por exemplo, eu sou ótimo em cálculos, né? Eu poderia Mas me bota para fazer uma redação. Entendeu? Então, você não consegue, de repente, até exercer uma profissão que é a sua aptidão, né? Que é a sua habilidade, porque lá na infância, lá no processo da adolescência, você não teve a oportunidade, por ser refém, né, de passar pelo período de aprendizagem adequada. Aí a gente volta com essa questão da atenção, porque a gente vê que os vídeos e essa relação com a internet dessas crianças é tudo muito rápido, então a atenção dela também flui muito rápido, né? Tô atento aqui, não, acabou isso, agora eu vou para cá, agora eu vou para cá. As abas, então né? não tem mais foco. Ela tem uma atenção superficial. E aí, como é que eu vou diferenciar falta de atenção por conta da internet e o TDAH? Como é que você consegue avaliar de um para o outro, para uma criança? Então, no caso do TDAH, a criança ela vai ter sempre, né, esse processo essa necessidade, né, de ter ali o ambiente adequado, né, o favorecimento por conta das dificuldades de atenção, né, de estar com um ambiente que você tem várias possibilidades de distração, né? A gente vê, por exemplo, aí até mesmo pelo WhatsApp, né? Você vai colocar lá o áudio, você coloca no e-mail, você coloca no 2, e enquanto você está ouvindo no 2, você está escrevendo, né? É verdade, é verdade. Aí dá essa confusão toda. Já a falta de atenção causada pela internet. A falta de atenção causada pela internet, você já percebe que uma criança, que no caso ela apenas tem uma dificuldade, ela pode solucionar isso, né, de acordo com entrar numa rotina, né, de uma forma mais adequada. Então, ela pode ter uma linha, né, de aprendizagem. Pode falar. De conclusão sobre aquela atividade que ela está fazendo. Agora, já no transtorno, no TDAH, que já é um caso específico, né, que esse ser, quanto aprendente, né, estudante de alguma coisa, ele vai sempre desenvolver qualquer função na vida, né, mas com uma certa habilidade, com uma certa debaixo necessidade. Isso aí. Agora, a gente percebe que essa questão da atenção, tem muitos que podem estar sendo diagnosticados com TDAH por uma consequência da tecnologia, porque como a gente comentou, né, no início, que infelizmente chegam lá, dão um laudo e sem uma observação, sem uma análise, não vou falar nome de nenhum médico, não vou criticar nenhum médico, mas eles têm uma grande responsabilidade na hora de dar um laudo, de fazer uma avaliação, porque um laudo errado
vai prejudicar aquela vida por completo. E também está romantizando, né, muito. Você É tem a bonito, pessoa não né? tem educação, vamos falar a verdade, Sim, né. Você não recebe na sua casa uma determinada rotina, os pais, né, não têm: "Ah, ele tem TDAH", ou ele, é por conta de uma condição, né. Então, aí vem todo o mercado de farmacêutico, aí vai para pô, pra medicação. pois é. E aí a gente precisa entender também um outro ponto que a internet, a conectividade gera, que é essa hiperprodutividade. Eu preciso produzir muito, eu preciso fazer muito, eu preciso saber muita coisa, eu preciso estar conectado a tudo e não estar conectado a nada. A criança que tem, por exemplo, descalculia, que é uma dificuldade com números. Números. A criança vê lá o número 2, só que ela não consegue identificar que é o 2, não é assim? É, mas ela sabe, Ela sabe ela que é, mas não sabe. consegue dizer aquele ali é o No 2. tempo, é. Quem tem descalculia vai ter dificuldade para fazer contas, vai se embolar com conta, né? Ah, não faz de cabeça. Não, vai ter que fazer com Vai aprender, tracinho, ele vai aprender, vai ele ter precisa de um dificuldade. momento adequado, ele precisa de um local adequado, do profissional adequado. Por Uhum. exemplo, eu preciso de 3 vezes uma explicação. Então, se eu tenho descalculia, eu vou precisar o dobro. Então, você precisa estar num ambiente favorável. Será que o professor, ele também vai se dedicar a esse E aí, tempo a e aí é um mais? problema desse acesso à tecnologia, porque na internet é tudo Tem as tão respostas. mastigado, é tudo tão pronto, que ele não vai desenvolver esse processo de, não, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que entender. Não, porque já me falam. E aí, na hora de aprender os cálculos de matemática, o professor vai falar uma vez, vai falar duas, só que é um processo E em que tempos leva que é tudo muito tempo. corrido, né, então tenho a resposta pronta, eu vou dar. Quando eu precisar Uhum. apresentar realmente num papel, num documento, eu vou lá e apresento. Quando esse momento chega, te pega desprevenido. Exatamente. E aí, por isso que essa hiperprodutividade, né? Porque a criança ela vai fazer muita coisa e a gente acha, não, mas olha, não tem como ter transtorno de aprendizagem se ele consegue levantar da cama, ele faz o café, o leite com Isso é achocolatado, preguiça. é preguiça, né? Só que não é bem assim. Como é que não lê, mas conta? Como é que conta, mas não lê? Isso é falta de vergonha. Aí, volta também a questão das comparações, né, até Uhum. mesmo em sala de aula, né, acontece, até mesmo em casa. Então essa questão de: "Ah, seu irmão consegue, você não consegue", né, aí vem toda uma Isso é questão, então brabo, hein, eu não gente? vou, aí tu chega na escola, não sabe por que que a criança está chorando. Todo mundo tá fazendo, só você que não. Só você que não Nossa, faz. isso aí é uma Ou em punhalada. casa ou na escola. Então, uma questão que a gente defende muito é uma roda de conversa, né, geralmente, com a comunidade toda, tanto a família quanto a escola. E porque nem sempre você sabe tudo também, nem Uhum. sempre tem aquele profissional dentro da escola que vai receber a comunidade também com uma linguagem. Mas que tal a gente se abraçar Sim. e tentar buscar, e buscar, tem sempre bons colegas que vão, você dá um café, porque café agora, né, Ah, café agora é item de é luxo. só oferecer, né, um cafezinho, se quiser, Ou então já pode fala assim, oferecer que eu vou. Ô, Cláudio, você não quer um cafezinho não, né? Não, não quer um cafezinho não, Não. aceito uma aguinha com limão. É, tá mais barato. Então essa conversa também, às vezes, ela ajuda muito, porque a vontade também, né, de fazer e essa abertura que a família também pode dar, essa confiabilidade, porque no momento também que você deixa o seu filho, no meu caso, que é criança, né, que sai do peito, dentro de uma escola, você tem que confiar naquele Exatamente. É profissional. verdade. Então essa questão também da conversa, eu acho que dá para caminhar Sim. até nesse momento também que a gente aguarda também que um profissional da área chegue, né, para poder Uhum. dar uma atenção mais adequada. A gente percebe isso no dia a dia, né? Que as Uhum. crianças, elas estão ali na escola e existe uma certa rivalidade. E que os pais precisam entender que tanto os pais quanto os professores, eles querem o melhor para aquela criança. O pai não quer, ó, seu filho tem isso, seu filho, ó, tem. Gente, qual profissional? Ah, não tem, não posso falar isso. Sempre tem uma exceção, mas para deixar uma criança de meses na creche, você precisa confiar naquelas pessoas. São pessoas que estão ali preparadas para poder cuidar do seu filho. E se tiverem uma observação,
não seja tão preventivo de não aceitar ou ficar tanto na defensiva. Ouve, investiga. Porque se não tiver, beleza, seguiu em frente. Se tiver, já dá tempo de fazer alguma coisa. Porque iniciar um processo terapêutico muito tarde dá grandes prejuízos. Cláudia Bispo, muito obrigado pela sua presença hoje. Você tem Instagram? Tenho. Qual é o Instagram para quem quiser te seguir e acompanhar seu trabalho? É @Cláudia Bispo, psicopedagoga e psicanalista. Tá ali, psicanalista Cláudia Bispo também é seu Instagram, né? Isso, para meu quem pessoal quiser também. seguir. Perfeito. Cláudia, muito obrigado. Sucesso para todas as crianças Obrigada lá da a você, creche, seus Anderson. pacientes também. Sua formação já está no finalzinho Já de tá no psicanálise, final. né? Sucesso também nessa linha. Que você seja muito abençoada aí. Obrigada, na frente, tá bom? Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente. E você de casa, percebeu o cuidado que a gente tem que ter com acesso às internets da vida? Eu falo internet porque, gente, parece até que existe mais de uma. Porque crianças conseguem mesclar de um aplicativo para outro, de uma rede para outra, como se fosse aqueles gibizinhos que a gente usava quando era criança. Parece agora que é tudo mais fácil. Só que esse mais fácil pode causar grandes prejuízos. Então fique atento. Foi por isso que a gente trouxe esse assunto aqui. Você que segue a gente, acompanha a gente, meu Instagram, Anderson Nascimento Oficial, fica à vontade, pode mandar sua pergunta. Se tiver tema e proposta também aqui para o nosso Psicologia e Propósito, tem o Instagram do nosso programa, que é o Psicologia e Propósito. Você pode participar com a gente, vai ser super bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. E esse foi mais um Psicologia e Propósito.